recebendo aqui o psicólogo, especialista em psicologia clínica e professor universitário, Dr. Franklin Bezerra. Vamos conversar um pouco sobre psicoterapia e a importância da psicoterapia na atualidade, nesta sociedade em que vivemos. Bom, professor Franklin, é um prazer sempre recebê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, público ouvinte. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante que é muito distorcido, muito pouco entendido, que é a importância da psicoterapia na modernidade. Psicoterapia, o grande problema é que foi muito vulgarizado e transformado por muita gente incapaz em conversa. Então, se ficou muito naquela história de vá conversar com um psicólogo, como se a psicoterapia fosse uma simples conversa. E quando a gente trabalha com isso de forma séria, a gente percebe a importância da psicoterapia na prevenção de processos patológicos, psicopatológicos mais graves. Então existe muita gente que tem problemas, que se aventurou aí a um psicólogo e se decepcionou porque foi tratar um problema do psicólogo, foi tratar um problema com o psicólogo e terminou sendo compartilhado com o psicólogo. E acontece muito isso. Eu me lembro em sala de aula, uma aluna disse que uma semana ela contava os problemas da psicóloga dela, na outra semana a psicóloga contava os problemas da própria psicóloga para ela. Quer dizer, e quando ela foi questionar isso, a psicóloga disse que isso tem a ver com compartilhamento. Compartilhamento? Compartilhamento de experiências? Isso é psicoterapia? Psicoterapia é uma coisa séria, é uma coisa que compreende um planejamento, uma organização, uma estratégia de investigação psicológica, né? Uma investigação que permita que o paciente, ou o cliente, como quem quiser chamar, entre em contato com potencialidades, com coisas suas que ele não sabe que tem. Que ele entre em contato com a verdade do conflito, do trauma, da desordem afetiva, emocional, da situação abusiva ou brutal. Então, psicoterapia é uma forma de ajudar, facilitar ao paciente ou cliente que ele entre em contato com o seu problema, real problema, não aquele que muitas vezes ele assume como sendo real, mas o real problema dele. E esse assumir o real problema vai favorecer que o paciente ache dentro de si próprio, encontre dentro de si próprio potencialidades para resolvê-lo. Poderíamos dizer que pode atuar em questões emocionais, comportamentais, cognitivas, professor? Principalmente emocionais. Psicoemocionais. A psicoterapia ela tem uma atuação em todos os contextos psicobioquímicos. Agora, onde a gente tem mais demanda é nos aspectos psicoemocionais, porque a grande parte das pessoas são submetidas a uma família, uma dinâmica familiar não bem estruturada, que provoca sempre danos, fixações, processos de sofrimento não trabalhado na época, ou sofridos na época e levados para o futuro. Então, é como se você tivesse sempre dentro de você uma ferida aberta. Essa ferida aberta vai proporcionar a você no futuro, ou pode não proporcionar, o que a gente chama de conversão. Ou seja, esse mal-estar, esse sofrimento, essa desordem, esse conflito, ser amanhã ou depois projetado numa parte que simbolize o problema no corpo da pessoa. Sofrimento é uma palavra importante. Importantíssima, porque muita gente tem esse sofrimento guardado, acha que isso vai se resolver com o tempo. Esse sofrimento tende a se avolumar, porque tende a receber, ser adicionado mais sofrimentos, porque viver compreende se relacionar bem, e esse relacionar-se bem compreende também administrar frustrações, conflitos emocionais não aprendidos. Medos que podem se transformar amanhã ou depois em fobias, processos de inadequação, processos de negação da vida. Então, existem N processos psicoemocionais que podem ser
tratados de forma definitiva com a psicoterapia. O senhor toca numa questão que é super importante. A gente sempre acha que porque não tem uma ferida aberta, não sangra, ou eu não estou sentindo qualquer dor do ponto de vista físico, de que é uma coisa que vai passar. Exatamente. E muitas vezes não só não passa, como se agrava, professor. Exatamente. Eu digo isso em relação a problemas emocionais, psicoemocionais. Você está sempre relegando eles para um futuro resolver. Angústia, por exemplo. Angústia, medo. Ansiedade. Angústia que leva ao desenvolvimento da ansiedade. Ansiedade no nível máximo, que pode gerar transtornos de natureza neurótica ou psicótica. Então, existem coisas que vão se adicionando a outras e que vão proporcionando ao indivíduo um mal-estar, onde esse mal-estar um dia vai entrar em ebulição. E esse mal-estar um dia vai ter que ser canalizado, projetado numa parte simbólica do corpo ou na mente. Se for na parte simbólica do corpo, digamos, você vai desenvolver problemas disfuncionais, como, por exemplo, disfunção sexual, que é tão famosa, né? Tão famoso hoje em dia se falar de disfunções sexuais. Geralmente, a disfunção sexual está muito ligada a processos psicoemocionais traumáticos, que proporcionaram a essa pessoa uma fixação muito poderosa, e essa pessoa não conseguiu resolver na época esse problema, e hoje em dia já está numa idade adulta, mas continua com esse problema não resolvido, gerando angústia, que proporciona um crescimento da ansiedade. Agora, professor, isso tudo se materializa nas ações. Os pensamentos repetitivos, eles vão se materializar em ações. Ações, às vezes, negativas contra si mesmo, num autoflagelo, alguma coisa nesse sentido, ou contra o outro. Aquele Exatamente. Que está mais próximo, ou aquele que é alvo da sua própria, do seu próprio sofrimento. Exatamente. Isso com autoconhecimento, você chega a entender o porquê que você tem aquela resistência ao processo psicoterapêutico. Uma das coisas que é muito importante é tirar o estigma que existe em relação à psicoterapia e loucura. Quem faz psicoterapia é louco, tem problemas mentais graves. Não. Vou entrar no remédio tarja preta para a gente ir bem para o popular. Vamos aqui fazer uma pontuação em relação à necessidade, muitas vezes, desse tarja preta. Medicação e psicoterapia podem caminhar juntos. Podem caminhar juntos e não necessariamente para toda a vida, que é uma coisa que precisa ficar bem clara. Porque existem níveis de ansiedade que traduzem um nível de sofrimento psíquico muito grande, onde o indivíduo não consegue se concentrar, o indivíduo não consegue nem se sentar direito na cadeira do psicoterapeuta. Então, quando o nível de ansiedade está alto demais, há necessidade de um trabalho integrado, psicoterapia mais psiquiatria. Isso não quer dizer que você vai ficar escravo da medicação o resto da vida, mas que essa medicação ansiolítica pode lhe proporcionar um ganho muito grande, principalmente quando você trabalha de forma integrada. Claro que a psicoterapia, na maior parte dos casos psicoemocionais, ela tem uma resolutividade ótima, desde que o paciente deseje. Isso é que é o fundamental. Não adianta dizer, eu vou fazer psicoterapia porque mamãe quer, porque minha esposa quer, porque meu pai quer. Não adianta. Você tem que descobrir dentro de você que aquele é o caminho mais possível para você chegar a uma integração. Se você buscar esse caminho da psicoterapia dessa forma e tiver sorte de encontrar um bom profissional, essa sorte, é uma pena dizer isso, mas existe muita gente incapacitado para desempenhar essa profissão, muita gente que não tem condições de jeito nenhum, gente que não submeteu a uma psicoterapia verdadeira. Então, se eu não trabalhei coisas minhas como profissional, como é que eu vou trabalhar coisas dos outros? Bom, quem é o psicoterapeuta do psicoterapeuta? Exatamente. Às vezes ninguém. Às vezes um nome só. Um nome que não representa nada. Mas vivemos numa sociedade onde existe uma ignorância muito grande
e uma dificuldade muito grande de entendimento do que é psicoterapia. Eu sempre digo que... Eu tenho uma dúvida, professor. Psicoterapia é algo apenas individual ou psicoterapia pode ser familiar? Psicoterapia, ela, na minha opinião, a eficácia dela está no trabalho individual. É com aquela pessoa estranha, com aquela pessoa que não pode ser familiar seu, não pode ser amigo de seu pai, amigo de sua mãe, não pode ser vizinho, não pode ser professor. É com aquela pessoa diferente, estranha, que eu posso colocar para fora toda a minha problemática, inclusive de forma mais satisfatória possível. Porque quanto mais eu tenho um trabalho psicoterapêutico eficaz, mais rápido eu chego a descobrir essas potencialidades. Que o ser humano tem essas potencialidades, só que ele precisa conhecer. Eu só tenho um único tipo de psicoterapia ou eu tenho ramificações do gênero psicoterapia? Nós temos psicoterapias que estão ligadas a contextos de abordagens psicoterapêuticas. Por exemplo, existe a grande psicoterapia chamada psicanalítica, a gestalterapêutica, a neuropsicológica, como você bem colocou, cada uma delas com eficácia comprovada em determinados tipos de problema, como, por exemplo, uma psicologia comportamental e uma neuropsicologia é muito importante para problemas de desenvolvimento da criança, é muito importante para problemas de ansiedade, de alta ansiedade. Psicanálise, uma investigação profunda, investigação no trauma, investigação na fixação, no processo onde houve uma obstaculização da saúde mental. Então, existem várias abordagens importantes. O importante não é saber qual é a melhor, o importante é a que você se identifica e se prepara. Eu, por exemplo, passei 15 anos clinicando e nunca trabalhei com outra psicoterapia que não a psicanalítica. Por quê? Porque eu nunca encontrei nada que satisfizesse tanto o nível de investigação que uma psicoterapia tem que ter. Porque a psicoterapia, se a gente quiser conceituar de forma mais simples, é uma coleta de dados a mais eficaz possível e o submetimento dessa coleta de dados a um adicionamento ou a uma confrontação. Ou nos dados que foram coletados pelo psicólogo, eu vou adicionar coisas vivenciais, ou eu vou confrontar, vou ser confrontado com as discordâncias e os tropeços de coisas que eu não disse, mas que pensei que tivesse dito. É mais ou menos assim, o que eu penso eu não sinto, o que eu sinto eu não penso. Isso não é feito de forma proposital, isso é porque o inconsciente tende a proteger você do sentimento de sofrimento. Professor, diríamos que o cerne da questão está em quando é que eu devo procurar ajuda? Exatamente. Muitas vezes o meu sofrimento eu não consigo ter a consciência do porquê dele, da existência dele até mesmo. O importante é que você procure essa ajuda o mais depressa possível, porque até nos transtornos mentais graves, se você investigar, você percebe que há anos atrás essa pessoa pediu ajuda. O problema é porque existem pessoas que vivem em ambientes familiares completamente esquizofrênicos, completamente depressivos, completamente bipolares, completamente psicopáticos. E os chamados de socorro, os pedidos de atenção e consideração e afeto não são ouvidos. Não porque essa família seja ruim, mas porque ela também tem um problema a ser trabalhado. Agora, o ideal é que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, seja trabalhado de forma independente, solitário, né? Solitário no sentido de individualizado. Porque o trabalho de grupo é importante em relação a certas situações, mas conflitos emocionais, traumáticos, problemas de fixação em determinadas fases do desenvolvimento psicossexual, isso aí tem um benefício maior no tratamento individual. No tratamento individual. Nós estamos num momento em que se discute muito a violência contra a mulher. E, pai não pai, a gente tem aqui que reportar que determinada pessoa, e aí independe se ela tem um grau de instrução muito grande ou um grau de instrução muito pequeno,
e sobrecarregam a cultura como sendo a culpada por absolutamente tudo. Olha, eu dei um tapa em você, mas eu te amo, eu assim, mas a semana passada você também me deu um tapa e me disse a mesma coisa. Esse amor está um pouco complicado. Com mais umas 3 semanas eu vou estar no Hospital Geral do Estado. Esse tipo de comportamento não pode ser considerado um comportamento normal, professor. Exatamente. Eu sempre digo que depois de um beliscão e de uma tapa, vem uma facada e um tiro. É preciso que as pessoas descubram o verdadeiro sentimento que elas têm com as pessoas que elas são parceiras. Porque, às vezes, você está numa relação forçando a barra, você está lutando para se adaptar a coisas que são completamente diferentes de você. Porque quando a gente entende um pouco de psicanálise, a gente percebe que o que a gente às vezes gosta, ou na maior parte das vezes gosta no outro, são partes nossas que a gente não descobriu ainda. Então, o que é que acontece? Quando você entra em contato com essa porção sua que o outro apresenta, você vai engrandecer ela. Você vai reforçá-la dentro de você. Existem relações que são verdadeiras forçação de barra. Existem relações onde o vínculo maior é o ódio. Eu lhe pergunto, se o vínculo maior for o ódio ou a indiferença, que tipo de família isso vai gerar? Uma família distante, uma família que não se comunica, uma família onde todo pensamento é depressivo. Então é preciso que essa família seja trabalhada, não por um mesmo psicólogo. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que eu escolho o profissional que deve, de fato, trabalhar junto comigo essas minhas debilidades, esse meu sofrimento? Como é que eu escolho? Bem, em primeiro lugar, procurar indicação de pessoas sérias, profissionais sérios, competentes, conceituados. Não, de preferência não podem ser amigos. Não podem ser amigos. O ideal é que o seguinte, você procura alguém que você considera, que você respeita, que você valoriza e pede uma indicação. Se ele for uma pessoa realmente séria, decente, digno, ele vai ter muito cuidado com essa indicação. E quem ele vai indicar vai ser geralmente uma pessoa que vai saber dividir o que é terapia e o que é conversa. E a outra coisa é rezar muito. Para ter a sorte, de encontrar um bom psicólogo, bom psiquiatra, um bom psicoterapeuta, porque existe muita gente sem capacidade, fazendo inclusive o que nessa entrevista anterior foi dito, diagnósticos assondados, diagnósticos que são provas vivas de que a pessoa não tem capacidade nenhuma de entender. Paciência é outra palavra importante. A gente não vai no primeiro encontro diagnosticar absolutamente tudo e prescrever uma solução mágica que também não existe para absolutamente nenhum caso. É por isso que existem as entrevistas psicológicas. E entrevistas psicológicas são situações onde você pode operar nelas, atuar nelas. Então você pode fazer 1, 2, 3 entrevistas psicológicas e para essas entrevistas corroborarem e darem a oportunidade a você de fazer uma hipótese diagnóstica mais concreta possível. Mas você não precisa dizer isso é isso, fulano de tal é um psicótico, fulano de tal é um neurótico, a não ser que ele dê provas claras de que é psicótico. Porque, por exemplo, o doente mental, se ele chega no consultório alucinando, delirando, com alteração de juízo, desorganizando o pensamento, ele até numa entrevista de televisão você percebe que existe uma probabilidade dele ser um paciente psicótico. Mas o que existe na realidade é uma falta de capacidade de entender que diagnóstico é dificílimo. Diagnóstico não é fácil. E muitas vezes o paciente, o cliente, o entrevistado, ele chega acreditando numa coisa. Olha, doutor, eu penso que é isso. E muitas vezes não tem absolutamente nada a ver. Exatamente. E geralmente quando ele pensa que é alguma coisa, nem que ele tenha lido sobre aquela coisa... E normalmente vão para o Google, né? Exatamente. Google, psicólogo. Então, primeiro eu faço uma pesquisa no Google sobre aqueles sintomas que eu acredito que esteja manifestando.
Só para não perder a oportunidade, você disse uma coisa que precisa ser bem marcada. Existem faces depressivas, existem faces que transmitem, que reproduzem transtornos que só são colocadas no fim do momento. Ah, correto. Então a ideia que se tem... Há uma autoproteção dessa... Uma autoproteção. Né? É mais ou menos o seguinte, você olha para uma pessoa rindo, trabalhando, se manifestando, dando opiniões, e a ideia que você tem é que essa pessoa está bem. Mas se você for entender o que é um processo psicoemocional, você vai ver que muitas vezes essa pessoa está num grande sofrimento, mas está negando esse sofrimento. Então, se você está em sofrimento e você nega esse sofrimento, você vai problematizar mais ainda e obstaculizar um nível de saúde mais rápido. Então, quer dizer, mesmo que de maneira inconsciente, a gente cria meio que uma autodefesa. Exatamente. Ele vai tentar permanecer naquela condição. Exatamente. É uma autodefesa mesmo. A mente, ela faz um acerto, entre aspas, para proteger o indivíduo do desprazer. Então, tudo, os sintomas, a conscientização do problema, muitas vezes, é intolerável. E o indivíduo, nesse meio, ele fica completamente alheio a isso. Olha, o nosso ouvinte Fábio, se utilizou aqui do nosso WhatsApp, faz a seguinte indagação. Rápida, precisa. Paciente geralmente procura ajuda, doutor? Nem sempre, infelizmente, Fábio. Nem sempre. Nem sempre, infelizmente. Se procurasse ajuda, talvez amenizasse ou resolvesse por completo a problemática sua. Ou seja, se for uma problemática psicoemocional. É preciso primeiro aceitar. Exatamente. De que existe, nem que seja a possibilidade de haver alguma coisa que não está dentro dos padrões. Exatamente. E que a gente precisa investigar. Pelo menos a gente veja como ilógico certos comportamentos, certos sintomas, irracional, como no caso do transtorno obsessivo compulsivo. O indivíduo que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele tem um sofrimento enorme. Então esse sofrimento não vai vencer por força de vontade, por querer, pela vontade e função mental. Isso vai ter que ser trabalhado e muito bem trabalhado. Porque você é levado a fazer comportamentos que você próprio enxerga como deslocados, completamente fora da realidade. Então, é muito importante que a gente se conscientize de que psicoterapia pode ser a salvação da vida física e mental do indivíduo. Muito bem. Professor Franklin, eu quero então aqui agradecer essa conversa e, claro, os esclarecimentos aqui prestados. Um ótimo dia para o senhor. Para você também, para os ouvintes. O professor Franklin Bezerra é psicólogo, especialista em psicologia clínica, professor universitário. Conversamos um pouco aqui sobre psicoterapia. Super importante que você busque as informações junto ao especialista e não necessariamente o motivo se apresenta tão clarividente. Então é sempre importante a gente buscar essa conversa o quanto antes, para que um pouco mais adiante isso vire um tratamento de fato, uma análise de fato, de modo que a gente venha a colher os frutos que a psicoterapia na atualidade pode ofertar a você.